Olá, amigos, meus queridos alunos e estudantes da lição da Escola Sabatina. Hoje, domingo, 30 de agosto de 2020, Pequenos Grupos, uma Ideia Divina, é o título do estudo bíblico de hoje. Eu convido você para orarmos. Senhor Deus, oramos nesta hora pedindo a Tua orientação para lermos a Tua Palavra e compreendermos o que nela está contido. Oramos em Cristo, agradecidos. Amém. Muito bem, ontem eu e você estudamos uma introdução básica sobre a lição dessa semana, onde refletimos sobre a utilidade, finalidade, propósito de pequenos grupos e instituições religiosas, cristãs especialmente, e por que não dizer na atual sociedade, para as denominações protestantes, que são mais focadas nesse tipo de serviço para manter viva, acesa a fé dos crentes envolvidos ou ainda instruir novas pessoas no caminho do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos a princípio 3 passagens bíblicas em Gênesis 1, verso 1, 2 e 26, também em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, e por último Efésios 3, verso 8 e 9. Eles nos dizem, em suma, o seguinte: as 3 pessoas da divindade envolvidas na criação do universo. Quando você lê os textos, você lê o texto em Gênesis 1, verso 1, lá está escrito, e no princípio criou Deus, e essa palavra Deus, ela está sustentada no original, no hebraico, pelo substantivo Elohim, que é uma palavra de classificação plural. Obviamente, na tradução para o português, eu e você temos dificuldade de, a princípio, entender isso, mas quando vamos ao verso 26, o verso 26 diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, indicando, obviamente, que mais de uma pessoa estava reunida nessa atividade. E você seguindo para o texto em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, isso se confirma. Em Efésios 3, verso 8 e 9 se confirma da mesma forma. Você pode também lançar a mão de João capítulo 1, os 14 primeiros versos explicam ali em relação à definição de Jesus sendo chamado como verbo e explicando que tudo se fez por intermédio dele e nada do que foi feito sem a presença e a ação dele. Ok? Nós seguimos com na seguinte direção o estudo de hoje. O Pai, diz o autor da lição de hoje, foi o mestre planejador, o arquiteto. Ele executou seus planos por meio de Jesus, o agente da criação em harmonia com o Espírito Santo. Um ato sobrenatural tão poderoso como este está além da nossa compreensão. Nós precisamos admitir que a nossa finitude, imposta pelo pecado, nos cria dificuldade de compreendermos até mesmo quem é Deus, a sua origem, a sua pré-existência desde a eternidade, onisciência, onipotência e onipresença, sem que isso contamine o conceito humano de predestinação ou destino final para cada ser humano, e por aí vai a conversa. É de fato Deus, o ser superior, e há nele uma característica que não há em nenhuma outra criatura do mundo habitado que conhecemos, o planeta Terra, ou seja, a capacidade de criar. Essa é toda a diferença entre o Deus da Bíblia e qualquer outro Deus, com D minúsculo, obviamente, que seja considerado na face da Terra, por melhor que seja o intuito, o interesse do ser humano que o reverencie. O Deus que existe, que é único, que é este da Bíblia, ele pode dar a vida e pode tomá-la. É o único que pode fazer isso. Portanto, essa característica o difere de qualquer outra divindade que seja adorada, reverenciada em qualquer lugar do planeta, volto a dizer, na melhor das intenções que seja. O que entendemos claramente não é apenas a realidade do mundo criado e do universo, mas que o próprio Deus fez tudo isso. Eu e você precisamos entender isso de forma básica e devotar fé à palavra profética. Quando você quer saber de alguém, uma personalidade, alguém famoso nesse mundo, etc., e você não tem informações suficientes, você pode lançar mão de arquivos
das redes sociais, da internet, etc. Você pode, inclusive, fazer um método, entre aspas, medieval, que é comprar um livro biográfico, que seja uma autobiografia ou que seja uma biografia escrita por terceiros, e você vai poder saber alguma coisa verídica a respeito dessa figura, desse personagem. Com Deus não é diferente. Se você quer saber quem é Deus, você precisa pegar o livro que fala dele, a biografia dele, que chama-se Bíblia. E ali é uma autobiografia. Não foi escrito por terceiros, ou seja, o texto não está contaminado com a ideia, com a visão de ninguém. A impressão de cada autor, entre os 40 que escreveram os 66 livros do Novo e do Velho Testamento, é uma impressão natural, obviamente humana, mas que não desfigura o caráter de Deus, a sua personalidade e muito menos seu desejo extraordinário de salvar a humanidade do pecado. Não é isso? A lição segue dizendo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo formaram o primeiro grupo a atuar de modo integrado na história da salvação. Eles participaram da criação da humanidade e da sua redenção após a queda. Ou seja, há um pequeno grupo em ação todo o tempo em relação à nossa vida. Esse pequeno grupo se reuniu e nos criou. Quando o homem escolheu pecar, esse pequeno grupo se reuniu e criou o plano da salvação. Ou melhor, colocou o plano da salvação em execução. E é o que tem feito até hoje. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós seguimos no estudo com outras passagens bíblicas que nos dizem o seguinte. Em João 10, verso 17 a 18, e Romanos 8, 11, e 1 Coríntios 15, e o verso 15, nós temos aqui o seguinte: Deus Pai e o Espírito Santo trabalharam juntos na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo é um assunto essencial, fundamental, ímpar para o cristianismo. Porque se Jesus Cristo não ressuscitou, nós como cristãos que cremos na ressurreição dos santos um dia, é uma crença vã. Acontece que Jesus ressuscitou, a sua tumba está vazia. Os fundadores de outras crenças, de outras religiões, eles faleceram, eles morreram na sua época, e o túmulo deles está lá com seus restos mortais. O de Jesus, há um relato confirmado e reconfirmado de que ele deixou aquele lugar com vida. O Pai e o Filho no plano da salvação, a ressurreição de Jesus. Por que é tão importante a ressurreição de Jesus? Eu vou fazer um comentário aqui com você, pequeno, em relação ao que está escrito em Romanos 8, no verso 11. E o comentário adventista diz o seguinte, olha só, coisa curiosa. A presença do Espírito subjuga os desejos pecaminosos da carne. Esta é uma experiência inicial da ressurreição. Do que nós estamos tratando aqui? Por exemplo, você que tem trânsito, que dialoga, que convive, que frequenta uma igreja cristã, evangélica, protestante, por exemplo, você já deve ter presenciado inúmeras vezes uma cerimônia, um rito eclesiástico posto na Bíblia, exemplificado por Jesus, conhecido pelo batismo. Ou seja, o batismo, numa descrição muito simplória, ele é o mergulho de uma pessoa na água e a retirada dessa pessoa da água. O que ele simboliza? Ele simboliza o início de uma nova vida. Simboliza que essa pessoa encontrou Jesus Cristo através do Evangelho, aceitou o projeto de salvação de Jesus Cristo e ele quer deixar para trás uma vida que levava até então. Então, o batismo é uma declaração pública de que essa pessoa confia que Jesus Cristo pode lhe dar forças espirituais, emocionais, psicológicas para vencer uma vida de hábitos que haviam antes, que não tem identidade com a palavra bíblica e que de agora em diante vai desenvolver uma nova vida. Muito bem, o ato do batismo muitas vezes é identificado pelos cristãos como sendo um simbolismo da morte da velha vida e um renascimento para uma nova vida. Muito apropriado, onde a água simbolizaria a terra no sepultamento e a pessoa está sem fôlego ali embaixo, etc. E por esse caminho vai. Ressurgindo das águas, a pessoa agora é santa? Não. Vai parar de pecar? De maneira nenhuma. Vai continuar pecador? É verdade. Mas, de alguma forma, o rito, que foi exemplificado por Jesus Cristo, nos dá a certeza de que esta pessoa que tomou essa decisão
passa a receber a influência direta do Espírito Santo de Deus. Assim como Jesus recebeu o Espírito Santo no batismo, nós cristãos protestantes acreditamos que o Espírito Santo nos é dado nessa cerimônia solene, religiosa, espiritual. O propósito? Encher-se do Espírito Santo cada vez mais e pecar cada vez menos. Quando eu e você não cremos na ressurreição dos mortos, nós estamos começando a descrer do que a palavra profética diz a respeito da segunda vinda de Jesus e, de alguma forma, estamos banalizando a maravilhosa cerimônia do batismo, que simboliza, sim, a ressurreição dessa pessoa que abandonou uma vida de pecado por decisão sua e, embora vá sofrer com tentações e com perseguições nesse mundo, ela busca um alvo de abandonar o pecado cada vez mais diariamente nessa terra. Daí a fundamental importância de respeitarmos a doutrina bíblica da ressurreição. Na ressurreição que Jesus Cristo nos trará na segunda vinda, os nossos corpos serão completamente transformados. Purificados e santos, vamos para uma vida eterna com Jesus, na presença do Espírito Santo de Deus o Pai, sem o desejo de pecar, embora o livre-arbítrio nos será mantido, e nós teremos por toda a eternidade a liberdade de escolher entre o bem e o mal, mas não o faremos por amor e gratidão à salvação de Jesus Cristo. A importância da ressurreição no estudo da palavra bíblica. Não há mais nada importante para Deus do que salvar o maior número de pessoas do pecado nessa terra. Esse é o projeto de Deus para cada ser humano. O Espírito Santo vivificou Jesus entre os mortos, quando ele esteve na sepultura por 3 dias. O que você pensa sobre esse assunto? Você acredita que uma pessoa pode ressuscitar dos mortos? É possível isso para você? O que a Bíblia fala tem algum significado na sua mente, no seu raciocínio, na sua lógica como ser humano? Eu estou falando com qualquer pessoa, não somente crentes, não somente cristãos, não somente protestantes. Eu estou falando com qualquer pessoa que esteja me assistindo, me ouvindo, vendo esse vídeo. O que você pensa a respeito da ressurreição? A ressurreição é uma promessa maravilhosa, que promete nos devolver aqueles que perdemos para a morte quando Jesus voltar. Viver na expectativa, na esperança da ressurreição, da segunda vinda de Jesus, tem sido um caminho pavimentado para nos aliviar o sofrimento de uma vida doída, sofrida, quando perdemos alguém que amamos, mas na certeza bíblica de que a palavra profética irá se cumprir. Por quê? Porque tudo que Jesus disse que ia fazer, ele fez. E ele nos diz na Bíblia que voltará. Então, ele voltará. O comentário que eu quero dividir com você é o seguinte: a Bíblia ensina que Deus não existia sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existem juntos desde a eternidade, em íntima comunhão e abundante amor entre as pessoas da Trindade. O amor refletido no relacionamento dos membros da divindade e sua cooperação na criação e redenção são um exemplo para todos os pequenos grupos de hoje. Sim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um pequeno grupo. E eu e você somos convidados a participar de um pequeno grupo aqui na Terra. Por quê? Porque uma brasa tirada do braseiro, ela esfria e se apaga. Mas quando nós estamos em comunhão com outras pessoas, quando nós estamos reunidos com outras pessoas, nós nos animamos mutuamente. No momento difícil, no momento de alegria, no momento de dor, no momento de mal-estar, de mal-entendido, entre família, entre irmãos, entre estranhos, entre amigos, entre colegas apenas, nós podemos ser motivados e motivar outras pessoas também. Muito bem, eu estou encerrando o estudo de hoje. Eu agradeço a sua companhia, a sua presença aqui. E se você gostou do estudo de hoje, esteja conosco aqui amanhã. Outra coisa que eu quero te pedir, vá até o canal, sim, de onde você recebeu este vídeo, esse estudo bíblico. Inscreva-se no canal. Nos apoie no serviço de evangelismo para alcançarmos o maior número de pessoas para Jesus. Se estamos falando do serviço de Deus para salvar pessoas, este canal é um instrumento de Deus para que mais pessoas conheçam do amor dele por elas. Marque o vídeo,
curta o vídeo, compartilhe o vídeo, marque o sininho para que você possa ser comunicado imediatamente de tudo que é postado aqui para o meu crescimento e o seu crescimento espiritual juntos, ok? Eu agradeço o seu apoio, o seu incentivo e a sua participação. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.